Perfeito. Eu vi um vídeo no caminho pra cá, que eu acabei de chegar, tá, gente? Tava em viagem, acabei de chegar no caminho pra cá. Eu acabei vendo um videozinho assim. Ó, só um detalhe, Fê, estão dizendo aqui, ó, pra você colocar o microfone. O áudio dela tá saindo bom, ô Gabi? Isso, só. Virei, tá bom? Tá perfeito agora. Obrigado aí, o Clécio, que nos avisou do áudio. Vamos lá. Obrigada. Então, quando eu vi eles, o Sidney, o personal e o Zac conversando. Sim. E aí eles estavam falando não, mas o grupo não é do Zelov. O grupo foi um grupo de defesa. Nós não somos do Zelov e tal. Então eles estavam ali já discutindo sobre ser ou não ser o grupo do Zelov. Quando a gente fala do Zelov, ele tem uma liderança nata. Ele tem ali um psico que eu até falei com você, que é essa questão da manipulação. Normalmente, gente, eu sei que as pessoas usam a palavra manipulação para algo negativo. Mas quando a gente fala de manipulação, a gente está falando da capacidade das pessoas entenderem o seu jogo, entender o geral e fazer a melhor escolha, tanto de pessoas para estar ao lado dele, quanto de palavras, quanto de situação. E o Zelov, ele é bem assim. Tem uma cena que é maravilhosa, que é quando o Sasha volta. Eu não sei se vocês repararam essa cena da maneira especial para reparar. Ele entra, Zelov olha com uma carinha, tipo, voltou, mas logo depois tem um sorriso, porque ele é estratégico o suficiente para saber que ele voltar para ele é muito positivo, porque ele continua um enredo. E quando você faz você fez uma história, um reality show, querendo ou não, é uma história contada de maneira um pouco mais real, mais ao vivo, mas é uma história, vai ter um antagonista sempre. E não tô falando se é certo ou errado. A pessoa que se acha o mocinho, o outro também vai se achar, mas ele precisa de um vilão para continuar essa história. Então o Zelov, ele já tem o antagonista dele, que é o Sasha. E se você olhar aquela imagem, depois vocês olham, porque é muito legal. Ele vê o Sasha voltando e ele abre um sorrisinho de canto de lado, assim, que é sensacional, que é: o meu jogo tá dando certo. Ele vai continuar dessa maneira. Obviamente que se ele saísse, ele ia procurar outro. Mas não ia ser igual. Porque se ele, por exemplo, pega o Zac, por exemplo, como o antagonista dele nessa briga agora, eu acredito que não vai acontecer. Até porque ele sabe que o Zac não tem força suficiente para debater com ele ali. Porque o Zac é muito emocional. Então é só na explosão. Então as pequenas explosões vai funcionar. Mas ele cutucar o Sasha a qualquer momento, vai dar briga a qualquer momento. Porque o Sasha já tá preparado para isso também. Então, o que eu acredito que vai acontecer dentro da personalidade do Zelov? Primeiro que ele tem uma liderança nata, ele tem uma competitividade muito alta, então ele odeia ser o segundo. Ele não gosta de perder. E é normal para uma pessoa que Ainda é mais um ex-atleta, exato. Isso, faz parte. Se você não é rígido o suficiente para correr atrás e querer estar no primeiro lugar, tem alguma coisa errada se você está no esporte. Então, ele tem isso bastante. Então, eu acredito que ele não vai ter uma explosão tão grande com o Zac, porque para ele não é válido, mas ele também não vai deixar o Zac tomar a liderança disso. Eu acho que ele pode dar até um passo atrás para tentar trazer vamos ver aqui, por que você não está sendo visto, por que você está se sentindo assim, mas de uma maneira muito menos político, porque ele não é, né, polido, político, mas ele vai fazer esse pé atrás. Se você vê ele discutindo, é o Albert que chama? Sim. Se você vê ele discutindo com o Albert, é completamente diferente do jeito que ele fala com o Sasha. Com o Sasha, ele é teatral, ele grita, ele esbraveja. Com o Albert, ele já vai na racionalidade, ele diminui o tom de voz, então isso mostra que ele é estratégico. Ele não é só um líder, ele é um líder estratégico. Eu não acho que vai romper tão fácil assim não, tá? É mais fácil romper pro lado da Babi, do Albert, do que do Zac. Eu também acho que não há um rompimento, né? Houve ali uma revolta do Zac, mas que é totalmente contornável. Aliás, essa narrativa, né? Olha, aqui nós somos um grupo que surgiu para nos defendermos e tal. Ok, pode ser até verdade, sim, mas é inegável que é o grupo do Zelov, é inegável que ele determina para onde vão os votos, ele determina qual estratégia vai ser adotada, quem vai ser puxado da baia, ele dá o norte, ele dá a direção. Então, por mais que eles possam, olha, nascemos com o propósito de nos defendermos, mas, no fim das contas, eles aceitaram esse papel de submissão, de acatar as ordens do Zelov. Tem a foto do Zelov? Põe a foto do Zelov. Minha querida Fernanda Simões, você quando olha... eu não sei se essa imagem é precisa para você executar o seu trabalho agora. Eu queria que você descrevesse, como você fez comigo aqui, tenho certeza que o público de casa vai ficar impactado agora. O que você pode adiantar pra gente aqui das características e da personalidade do Zelov através das feições dele?
Não dá pra ver porque tá com o chapéu, mas eu vou explicar e depois as pessoas podem Pega dar uma uma sem olhadinha. chapéu. Não, vamos fazer o preciso aqui. Pega uma Perfeito. imagem sem chapéu, pelo É amor porque eu de ia Deus. explicar uma partezinha bem importante, que é uma Sim, partezinha da sim, sim. cabeça, mas o chapéu, ele dá ali uma cortadinha na cabeça, né? A Não, gente vê a não, isso aí é partezinha uma só questão de. baixo. Aliás, o pessoal tá adorando aqui, ó. A Daniele Nogueira dizendo: Bruno, o Sacha fala que as pessoas têm problemas mentais, alucinações, problemas cognitivos. O cara fala mansinho, mas é agressivo nas palavras. O cara ainda é vitimista e preguiçoso. É a opinião da Daniele. E eu gosto do Sacha. Ó, a Débora Palma: a atitude do Zelov tem tudo a ver no jogo. Ele foi atleta, é todo esportista, é líder, analisa cenários. Precisa de um adversário sempre, concordando aí Sim. com a sua fala. Tá no ponto, Gabi? E quando a gente fala, por exemplo, da questão de ser agressivo, ser agressivo tem duas formas. E eu acho que esse antagonismo, tanto do Sacha quanto do Zelov, casou muito bem, porque eles são os opostos que se atraem. Porque o Zelov, ele vai partir pro grito. Não acredito que ele partiria pra ação física. Mas até ele porque dá a é entender estratégico. que ele não tá Mas longe. pensa assim, ó, pra mim, essa é a parte mais legal. Eu comecei a acompanhar os reality shows agora, porque eu fazia análise corporal normal e ninguém entendia o que era. Uhum. E aí eu falei assim, não, como é que eu posso fazer uma análise e as pessoas entenderem que o que eu tô falando é verdade? Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a colocar dentro dos realities, eu viro pra você e falo assim, olha, ele é uma pessoa mais estratégica, manipuladora, ele normalmente tem a tendência de ser a pessoa cabeça dura, que a sua opinião é o que importa. Se eu falo isso sobre alguém, como é que você vai saber se é verdade ou não, se você não conviver com a pessoa? No reality show você consegue fazer isso. Sim. Então eu comecei a ver agora os reality shows. Antes, tanto que eu nem acompanho tanto, pra eu não ter nenhum tipo de propensão, porque fica fácil, né, falar de alguém que você tá acompanhando. Então eu não acompanho, eu só acompanho se eu vim aqui bater esse papo com você, então eu vou olhar pra ver o que tá acontecendo e a gente poder bater esse papo. Mas normalmente eu não acompanho. Mas qual que é a parte mais sensacional? Pensa assim, ó, tô eu e você aqui, conversando. Se a gente aumenta a voz um pro outro, vai ter chance da gente sair na porrada? Não. Óbvio que não. A gente Não. tá numa sociedade normal, a gente sabe que isso é errado. Sim. Dentro de um programa, você pode me bater? Não. Não pode. Mas eu posso te provocar. Porque Sim. eu sei que eu estou protegida. Aqui, se não tivesse todas essas câmeras, talvez eu poderia ficar um pouco mais acuada. Você é um homem maior do que eu. Então, eu poderia ficar um pouco mais acuada, eu nem te provocaria. Mas se eu tô dentro de um programa... com um Vale a monte de câmera, provocação. vale demais. E aí, sabe aquele momento? Tem vários filmes que é assim, que fala assim, me segura, me segura. E na verdade a pessoa não vai bater? Sim. Reality show é isso, e pra mim, Zelov é isso. É o cão que fala assim, me segura, me Então, segura. ô, Fernanda, eu já trouxe aqui várias reflexões falando assim, gente, né, gosto do Zelov, gosto do Sacha, esse embate tem que ir até o final, né, porque um é antagonista Sim. do outro, eu não sei quem é o protagonista e não sei quem é o antagonista, isso Exato. o público vai dizer daqui pra frente. Mas eu fico preocupado quando o Zelov vai muito próximo ali, né, vai que um dedo encosta, vai que rola uma expulsão e tal. Você acredita que seja mais aquela história, me segura que eu vou lá, você não acredita no gesto da agressão iminente, como eu acreditei em determinado momento. Não acredito. Eu acredito que ele tem uma tendência violenta maior no sentido físico, sim. Mas como ele é tão estratégico, aquilo ali realmente é. Não tô falando que ele está fingindo uma emoção. Não é isso. A emoção existe. Mas ele tem um equilíbrio emocional muito maior. As pessoas acham que não. Eles acham que ele vai explodir, vai pra frente e vai fazer. Mas o psico dele é tão alto que é essa sensação de conseguir manipular o todo. E isso não quer dizer que eu estou falando que ele manipula pessoas, estou falando que ele manipula a si mesmo. De saber, assim, até onde eu posso ir. Então, até aqui eu grito, até aqui eu vou. Contra o Sacha, eu acho muito difícil isso acontecer. É mais fácil acontecer uma briga real de físico, porque o Sacha, ele é muito mais no mental. Ele é o palestrinho que todo mundo fala, que é o Sim. que fala demais. É o antagonismo perfeito. Porque é a pessoa que fala, ou no máximo faz uma cara de... Pelo amor de Deus, você é burro, não tem nem por que eu falar com você. Então, é no máximo isso do que, por exemplo, ele ir partir pra briga. Se acontecesse, por exemplo, ele com o Sidney, eu acho que seria mais fácil. O Sidney tem um ímpeto de fazer maior do que o restante. Ele tem uma emoção muito alta, então pode acontecer o Zac também. Que é essas pessoas mais impulsivas, mas não tão estratégicas. Então, isso pode acontecer mais com o Zac, por exemplo, com outras pessoas, do que exatamente com o Zelov. Olha só que interessante, que interessante. Ó, daqui a pouco eu vou ler o pessoal do chat. Pronto, perfeito. pronto. Vamos lá.
Fernanda, olha, não sei se essa tá boa? Tá ótimo, eu vou conseguir explicar. O que você consegue avaliar do Zelov a partir desta imagem? Gente, preparem aí o coração, porque agora vocês vão ficar impactados, assim, uma coisa impressionante. Eu conheci o trabalho do Ricardo Venturi, estou impressionado, estou admirado com o seu trabalho e com a sua inteligência, Fernanda. Obrigada, de verdade. Assim, o Ricardo ele tem um trabalho sensacional e ele trabalha com expressões faciais. Então, ele pega algo que está acontecendo naquele momento para desvendar a emoção daquele momento. Porque emoção a gente não consegue disfarçar. Você pode ser ótimo. Nem uma pessoa treinada. Nem uma pessoa treinada. Você tem que pensar muito. É algo micro, são segundos. Então, o trabalho do Ricardo é lindo. Por exemplo, um político, ele não consegue manipular na hora de um debate as expressões dele, na hora de um comício, ele não consegue ter esse controle de tão treinado, de tão safado que ele não consegue manipular todos e não demonstrar suas expressões reais. A expressão aqui, minha e sua, que a gente está falando de uma maneira mais evidente para a câmera, ele consegue. Mas a microexpressão, não, porque é, querendo ou não, algo muito específico de um músculo ser tremido. Entendi. Isso é o que o Ricardo analisa. Eu também tenho esse curso e eu também acho muito legal. O que eu analiso é a formação do corpo dessas pessoas, porque corpo e mente, ele é interligado. Então, forma tem função. Forma não está ali à toa. Então, dependendo, tudo que o meu estudo trabalha é de dentro do útero até 7 anos de idade. Então, tudo que uma criança sente é o primeiro momento que a gente está aprendendo a viver nessa vida aqui. Então, tudo que passo, eu tenho que aprender a como sobreviver aquilo. Então, quando eu falo assim, ele é mais manipulador, eu não estou falando que isso é ruim ou positivo. Estou falando que é o que ele precisou aprender para sobreviver na vida. Quando a gente fala disso, a gente fala de traumatizações. Então, a gente tem 5 traumatizações, que é a traumatização da rejeição, do abandono, da manipulação, da exposição ou humilhação, aí depende de qual palavra você quer usar. E o único que tem 3 é o último, que é o rígido. Aí ele tem medo da troca, da traição, da exclusão. Então, isso são dores, isso são traumatizações que alguém viveu durante a primeira infância. E aí você aprende a falar, escrever no primeiro momento, não lembra disso? Até os 7 anos a gente aprende a andar, a correr, a falar, a escrever. Se comportar no mundo é da mesma forma. A gente aprende a nos comportar nos primeiros anos da nossa vida, que é mais ou menos até os 7 anos de idade. Aí tem todo um conceito muito científico para falar aqui, mas tem a ver com podas neurais. E aí, quando a gente sabe sobre isso, eu consigo tendenciar o seu comportamento a partir da traumatização que você viveu. Então, o que eu vejo no corpo de alguém é quais foram os traumas vividos. Então, por exemplo, se eu falo... É isso que eu queria mostrar. Vamos entrar no Zelov. O que você vê do mostrar. nosso querido... ex-jogador Zelov, vamos lá. Quando a gente olha, por exemplo, para o rosto dele, o que eu analiso, por exemplo, é rosto, tronco, quadril e pernas. É o que eu mais analiso. Aí a gente analisa os olhos e a boca também. Mas o rosto é a parte mais fácil aqui de mostrar. Então vamos lá, ó. Percebe que a parte de cima da cabeça do Zelov é muito maior do que a parte de baixo? Ele tem uma testa aqui muito grande, tanto que chega algumas entradinhas aqui. Ele tem uma falha capilar. Isso. O que isso mostra? Tanto que o meu esposo que ele precisa de implante. Não, gente, eu não estou falando isso, foi ele Eu tô brincando. Tanto que o meu esposo, ele também tem. Se você olhar, meu esposo está aqui, ele também tem. O que isso significa? Que ele tem uma traumatização muito grande dentro ainda da gestação. O que isso significa? Que aqui tem muita energia rolando. É alguém que pensa demais, que pensa acelerado, que tem uma tendência a viver muito no mundo imaginário. No caso dele, se você reparar, ele não tem só esses traços. Então, aqui ele tem uma entradinha, fala que ele pensa bastante diferente do que o Sacha fala de vez em quando, que ele fala que ele não tem cognição suficiente. Capacidade cognitiva. Exato. O que o Sacha acho que quis dizer nesse momento é que intelectualmente, conteúdo acadêmico, o Zelov não tem. E não tem, isso é verdade. O Sacha é muito mais escolarizado. Eu acho que o Sacha quis entrar nesse ponto. Você é burro e eu sou inteligente do âmbito acadêmico. Acho que foi isso que ele quis dizer. Sim, e ele quis dizer no sentido de é o personagem que eu vou te colocar. E ele tá colocando ele no personagem bruto, ainda dos Homens da Caverna. Então é muito mais fácil eu virar e falar assim, não, você não tem capacidade suficiente para entender o que eu tô falando. Porque o antagonista dele, aí eu não tô falando que ele é o protagonista, mas no sentido da visão dele, é que assim, ó, você é um burro, meu querido. Não tem condição de você discutir comigo. E aí, querendo ou não, ele traz essa sensação de
eu vou pra violência porque eu não sei discutir na voz. E ele aceitou, pra ele tá tudo bem, porque vai ter metade do público que vai achar legal pra caramba o jeito que o Sacha faz e metade do público que vai achar legal pra caramba o que o Zelov faz. E é isso que a gente gosta, né? O entretenimento nesse Sim. lugar. Mas se você olhar, ele tem uma capacidade, sim, cognitiva grande, talvez não acadêmica, mas de estratégia, que era o que a gente estava falando. Ele é uma pessoa que pensa muito, é muito criativo, e ele traz isso dentro, por exemplo, na época do futebol dele, dava pra perceber que ele era criativo nas jogadas. Então, tudo vem dessa cabeça um pouco mais protuberante. Mas se você parar pra perceber, ele tem aqui uma protuberância tão alta dentro aqui da sobrancelha, não sei se você consegue ver, até dá umas luzinhas a mais. Sim, tem uma Isso aqui, levantadinha, um relevo. Um relevo. Isso aqui é de teimosia. O meu apresentador, nesse momento que está me apresentando, se perceberem, também tem. Isso aqui é de teimosia. Eu é sou um alguém cara teimoso. muito teimoso. Na hora que coloca uma coisa na cabeça, não tira a coisa da cabeça. Até dá errado. Até Enquanto dá isso, eu não tiro. E aí, se deu errado, eu falo, não, pelo menos eu tentei. E o Zelov é bem nessa narrativa. Então, ele tem essa tendência de ser teimoso. Por isso que eu falei que eu acho que é bem difícil ele tirar ali pro Zac e dar o trono, de alguma maneira, para outras pessoas. Porque ele acredita de verdade que a opinião dele é Ou importante. seja, né, então você tá me dizendo que, ok, ele tem até uma boa intenção de proteger o grupo, ele tem sim um sentimento verdadeiro em Sim. relação aos demais peões que fazem parte do grupinho, mas não ousem tirar a liderança dele, porque é natural dele ditar as normas, ditar as estratégias e tudo ser controlado de acordo com o pensamento dele. Sim. O sentimento é genuíno, mas não me tirem da liderança, é isso? Exatamente. Até porque, pensa só, ele tem um medo muito grande da exposição, é uma pessoa competitiva. Lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Pensa como a gente pensaria, nós mesmos. Vocês acham que é mais fácil deixar na mão de outra pessoa decidindo por você, já que você é tão competitivo, ou você ir com as suas ideias?